Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você aí do outro lado. Eu venho aqui agora para ler um versículo comigo, para mim e para você, que diz assim: Mateus 10, versículo 32 e 33, que diz assim: é muito sério o que eu venho falar para mim e para você nesta noite. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Eu estava na igreja, pedindo ao Senhor uma palavra, desde ontem, perguntando para o Senhor o que eu ia falar com você aí do outro lado hoje. Como sempre, eu tenho orado, buscado, pedido no Senhor o que eu vou falar aqui, o que é que Ele quer que eu fale com você aí do outro lado. Desculpa, o cabelinho hoje está meio abençoado. Então, eu quero te pedir, presta bastante atenção que eu venho falar com você aqui agora. A palavra do Senhor diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens. Quando alguém vira para mim e fala assim: eu tenho Deus na minha vida. Eu tenho Deus, eu tenho fé. A nossa fé, ela, igual a palavra de ontem, se eu falo que eu tenho fé, mas que eu não aceito a Jesus Cristo na minha vida, eu não tenho fé. A palavra de Deus fala que nós não somos libertos porque nós não conhecemos a verdade. Porque a Bíblia fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Helene, mas vai libertar eu de quê? O que eu tenho que confessar? Eu não estou aqui para pregar para você placa de igreja. Eu não estou aqui para pregar para você religião. Primeiro, porque placa de igreja não vai te levar para o céu. Religião não vai te levar para o céu. Só Jesus. Porque aqui ele está falando: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens. O que é isso, irmã Eliane? O que é confessar? A palavra de Deus fala que confessar é aquele que fala que a minha vida pertence a Cristo. E quando você vai numa congregação, uma igreja, que o pastor faz o convite, é aquele que quer aceitar, confessar Jesus como seu único e eterno Salvador. Levante a sua mão e venha à frente. Aí sim, eu estou confessando Jesus adiante dos homens. Isso que eu estou fazendo aqui com você aí do outro lado. Não importa de onde você vê esse vídeo. Eu sei que é pequeno, as palavras são simples, mas é a palavra de Deus. Eu tenho que acreditar. Como que eu vou falar que eu tenho fé em algo que eu não acredito? Como que eu vou falar que eu creio em Deus se eu não confesso o Filho? Como que eu vou falar que eu sou de Jesus? Como? Se eu não tenho coragem de confessar, levantar minha mão e falar: eu aceito Jesus como meu único e eterno Salvador. Como? Não tem como eu falar que eu amo Deus, que eu sou de Deus, se eu não confesso Ele na minha vida, se eu não levanto a minha mão para cima e falo: eu aceito Jesus Cristo na minha vida como único e eterno Salvador. É o que eu preciso fazer. Aí você se pergunta: Eliane, mas para que eu tenho que confessar? Quando você vai para a escola, você não vai estudar para poder aprender?
Quando você vai fazer uma comida, você não tem que prestar atenção ali no fogão para aquela comida não estragar, ou ali é onde você vai estar estudando, fazendo estudo, ou entra na faculdade para alguma profissão específica, tipo medicina. Vamos na área da medicina, porque a medicina tá ligada na ciência. Oh, glórias, aleluia! Aleluias. Lembra da pregação da última? Ciência e medicina, elas estão interligadas. O homem querendo ou não. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem ciência. O Senhor, ele dá tudo exato. E aqui Jesus fala que se eu confessar ele diante dos homens, ele vai me confessar diante do Pai. Esses dias eu imaginei conversando com a minha irmã e falei, já imaginou? Jesus lá do outro lado falando assim, valeu a pena, Pai. Olha lá, meu filho, minha filha. Eles me confessaram, eles falaram que eu sou o único Deus, que eu sou o Jesus, que eles levantaram a mão, Pai. Valeu a pena eu ter sido crucificado naquela cruz, não foi em vão. Imagina o Senhor Jesus falando isso de mim e de você, que não foi em vão o que ele sofreu naquela cruz, que não foi em vão aqueles pecados que ele carregou meu e seu, que não foi em vão o que ele fez por mim e por você. Jesus, ele fala que se eu negar ele diante dos homens, ele também vai me negar diante do Pai. Eu quero deixar para mim e para você. Desculpa, mas não tem como. Não tem como falar do amor de Jesus, falar do que foi feito por mim e por você e não chegar às lágrimas. Não tem como, porque seria em vão. Então, ele diz que ele também vai me negar. Não queira ser negado por Jesus. Não queira ser negado por ele. A vida eterna tem um preço. A vida eterna para você morar no céu não é de graça. Não é de graça. Para morar no céu não é de graça. Não é de graça. Ele pagou um preço muito alto, por isso eu e você não podemos viver abraçando o pecado. O pecado não é vitamina para a gente pecar e achar que estamos prontos para ir morar no céu. Jesus fala na palavra, eu vou preparar-vos lugar. Aquilo que nós preparamos, você acha que é para de qualquer jeito? Você acha que nós vamos fazer de qualquer jeito? Não. Então eu deixo para você hoje. Pense se vale a pena ou não confessar Jesus como seu único e eterno Salvador. Amém? E eu profetizo que você tenha a vida abençoada, que você pare e reflita e confesse Jesus como seu único e eterno Salvador. Amém?